Sejam todos muito bem-vindos nesse momento de reflexão do Evangelho de Jesus. É um momento onde nós possamos nos conectar com o alto, através dos nossos pensamentos, com o pensamento de Jesus. Nesse exato momento, nós vamos nos ligarmos à espiritualidade superior, ao Mestre Jesus, a todos os irmãos espirituais que aqui se encontrem, para que possamos termos uma leitura do Evangelho e possamos nos confortar diante de todos o momento que aqui nós vamos nos encontrar. Que assim seja, graças a Deus, e assim vamos iniciar a nossa palestra. A nossa palestra de hoje se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A lição é a 166, Posses Definitivas. Nessa mensagem, Emmanuel nos traz um texto do apóstolo João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus descreve assim: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Nesse contexto, Emmanuel nos fala sobre essas posses e sobre o que Jesus nos veio nos trazer. Logo no início dessas posses definitivas, Emmanuel nos fala assim: se a paz da criatura não consiste na abundância que possui na terra, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Trazendo assim para todos nós uma história de Creso. Creso era um reino na antiga Grécia, no século 6 a.C. Creso, era um homem de grandes posses. E ele definia que as posses deles lhe trazia riqueza, abundância, poder. Como ele era um grande depositário de riquezas para os deuses, certa vez ele recebeu a visita de Solon. Solon era um filósofo grego, muito bem respeitado na Grécia. E Creso fez uma pergunta a Solon: Solon, existe alguém mais feliz, mais poderoso e mais rico do que eu? Solon respondeu a cabeça que sim, existia um homem na Grécia chamado Telon e tinha seus 2 filhos, e Telon era um homem rico, era um homem que defendia a Grécia, era um homem caridoso, era um homem que praticava o bem. E Creso ficou intrigado com aquela resposta, mas tudo bem, não deu o valor essencial à resposta de Solon. Certo dia, passado o tempo, Creso resolveu invadir Pérsia. E chegando lá, começou uma guerra e perdeu. E o rei Ciro ganhou a guerra e escravizou Creso. E assim o condenou à morte à fogueira. Creso, nesse momento, olha e lembra das palavras de Solon: solo, solo, solo. Imediatamente o rei Ciro manda apagar o fogo e retira Creso da fogueira, e depois eu pergunto: que palavras são essas? E ele explica a situação para Ciro, e Ciro entende que pode ser ele no futuro. E mesmo assim, Creso continua no reino do Ciro até a sua morte. O que quis dizer essa história para todos nós, que tem ligação com a mensagem do apóstolo João para nós? As posses, que Jesus nos fala, que nós temos aqui na Terra, são passageiras.
tudo nosso é emprestado, tudo nosso pertence a Deus. E que nós tenhamos vida em abundância, que o Mestre Jesus nos falou, para que nós tenhamos a abundância no mundo espiritual dentro de nós. Muitas vezes nós achamos que as nossas posses materiais são nossas eternamente, e por engano nosso, que nós sabemos que tudo é empréstimo de Deus, nosso corpo é empréstimo de Deus, as nossas posses que nós trazemos, que é essencial, é a nossa posse espiritual, as nossas posses dos nossos valores, da nossa inteligência, da nossa bondade, da busca da prática do bem. Essa é a abundância de Jesus. Jesus, ele nos fala que o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus trouxe essa frase para que todos nós entendessem que o reino de Deus é muito além do que essas posses materiais? E Emmanuel, nessa lição, ele nos fala que muitas vezes a mocidade é uma fase de embriaguez, prazer, no entanto, a velhice não tardará. Ou seja, nós temos que, na nossa mocidade, buscarmos a nossa abundância espiritual. Porque o vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade ou a morte. Todas as manifestações, de existência na Terra é um processo de transformação e permanente. É imprescindível construir o castelo interior de onde possamos erguer sentimento nos campos mais altos da vida. Ou seja, esse nosso castelo interior está dentro da nossa vida de abundância, de nosso desenvolvimento moral, que nós possamos desenvolvermos esse sentimento, essas posses com base nos ensinamentos de Cristo. Não nos visitou o Cristo como doador de benefícios. Ele veio ligar-nos à lâmpada do coração, à usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Porque Jesus falou que nós somos luzes do mundo. Nós somos luzes. Nós temos a centelha de luz dentro de nós. Cabe nós desenvolvê-la. Quantas vezes o fato de não sermos reconhecidos nos deixa acabrunhados, melindrados? Não nos basta estar presente na terra, temos que ser laureados pelo que fazemos. E dizemos que sofremos injustiça, isso significa que trabalhamos para vivermos em eterno momento de glórias efêmeras. Ou seja, nós queremos sempre ter aqueles elogios de nossas posses, de nossos poderes. E não é isso que o Cristo nos veio nos dizer. Lembrando-se de uma passagem de Jesus, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala no item 1, meu reino não é deste mundo. Ele traz no item 8, uma realeza terrestre. E Kardec nos aponta no central, um ponto central dos ensinos de Jesus, a vida futura, que nós possamos entender. Inseriu ele nesse capítulo uma comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou como uma rainha de França, em Havre, 1863, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real da terra sem a dignidade moral. E nessa comunicação, a rainha nos traz assim:
aqui mando eu. Muitas vezes nós falamos que aqui eu sou rei e aqui eu mando. É uma comunicação que merece muita atenção e reflexão de nossa parte, visto que, se não somos reis e rainhas, temos, todavia, nossos pequeninos reinos, onde nos julgamos poderosos. Aqui eu mando. Assim são nossos lares, na função de marido, esposa, pai e mãe, posições sociais ou profissionais, de mais ou menos poder, etc. A rainha nos fala assim, a ex-rainha inicia dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: meu reino não é deste mundo. Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como uma rainha, pensamento até coerente com que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Surpreendeu-se, pois, ao despertar no plano espiritual, não ter levado consigo a sua realeza, e muito mais ainda ao ver muito acima dela homens a quem desprezava por não terem sangue nobre. Devem ter entendido, compreendido que os chamados direitos divinos a que dava a classe nobre todos os privilégios e poder nobre, os demais eram uma intervenção humana para legalizar-lhe a posse do poder terreno. Se a classe superior soubesse podido manter a classe inferior sem ocupar com coisa alguma, ou seja, que nós possamos entender que todas essas posses, como a rainha nos traz, são passageiros, não nos pertencem. Aqui tudo nós deixamos. Aqui não levamos nada, a não ser a posse dos nossos valores morais. Então, nós temos que despertar dentro de nós esse reino, essa forma que Jesus veio nos falar. E sabermos que tudo aqui nos é emprestado, nos é dado. Então, nós temos que sabermos que essas posses, hoje, é nossa, amanhã não é nada, não será. E vale entender que aqui eu não estou falando que não é bom ser rico. Sim, a riqueza Deus nos empresta para que nós possamos alavancar a humanidade. Há um exemplo para todos nós de Bill Gates, um homem rico, com todas as posses, trouxe para a humanidade informações que é muito importante dentro da tecnologia, desenvolveu ferramentas que nos beneficiam hoje e no futuro. E depois de todos esses benefícios que ele nos proporcionou, recentemente ele publicou que parte da sua fortuna vai ser dedicada à caridade. Ou seja, ele veio, trabalhou para alavancar a humanidade e também vai fazer sua parte do lado da caridade, do lado moral. Não podemos esquecer que a parte da nossa prática, das nossas posses materiais tem um grande significado. Tem um grande significado para a divindade. E sabemos que todas as posses
nos são uma ferramenta para que nós possamos caminhar com Jesus, com o mundo, mas não podemos ser do mundo. Temos que vivermos com as posses que nós temos e trabalharmos para que possamos desenvolver essas posses espirituais. E quando a gente vive num planeta terrestre, num mundo material, nós necessitamos da matéria, mas nós não podemos ser escravos da matéria. É nisso que o Mestre Jesus veio nos esclarecer, nos mostrarmos que nós não podemos ficarmos presos nas nossas posses materiais. Lembrando de Creso, que só veio entender as palavras do solo, quando perdeu tudo. E também no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 9, pelo Espírito François-Nicolas Madeleine, um arcebispo cardeal, de Paris, 1863, ele fala assim: ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser retirado sem o seu consentimento. Deus concede autoridade e título da missão ou da prova, conforme lhe convém, e da mesma forma lhe é retirada. Ou seja, Deus nos dá a posse, mas também nos retira. Para quê? Para que nós possamos despertar dentro de nós que tudo pertence a Deus, que tudo está dentro das coisas que nos são confiáveis. E também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, no capítulo 2 e no item 2, Kardec nos esclarece por essas palavras. Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta a que a humanidade irá ter e como devemos construir objetos dos maiores preocupações do homem na Terra. Ou seja, mais uma vez, Jesus nos chama a atenção que nós queremos construir muitas coisas materiais aqui, mas esquecemos de construir algo tão importante que é as nossas posses espiritual. Então, que possamos cada vez mais nos enchermos de posses definitivas, conforme ensina Emmanuel, e nos tornemos luzes inextinguíveis do amor de Deus na Terra. Esse amor de Deus, que nós possamos praticá-los, que nós tenhamos na posição que nós nos encontramos, de chefe, de pessoas de grandes posses materiais, ou de pessoas com muitas necessidades materiais, que nós possamos termos a confiança que tudo tem um porquê, que tudo tem a grandeza do ensinamento de Jesus, e que Jesus ele nunca nos desampara, e ele está conosco 24 horas. A aceitação pela compreensão da continuidade da vida leva o homem a transformar o sofrimento da vida em desafio que estimula sua superação ao esforço, ao desenvolvimento espiritual, objeto esse que nós necessitamos vivermos em paz com o Mestre Jesus. Graças a Deus, nesse exato momento nós vamos buscarmos doar. Nós vamos doar um pouco das nossas posses espirituais, que é vibrar. Vibrar é vibrar amor.
Então nós vamos assim buscarmos, nos ligarmos com Jesus, em tranquila serenidade, confiante no Pai amado, em Deus, em Jesus, em toda essa espiritualidade aqui presente, nós possamos dizer: Pai de infinita bondade, vibremos por esse planeta de amor, de fé, de confiança. Vibremos por todas as nações, vibremos por todos os governantes, principalmente nesse atual momento, para que eles possam ter consciência das suas decisões. Vibremos por todos os lugares, principalmente aquele que se encontra em situações difíceis. Vibremos pelos moradores de ruas, vibremos pelos hospitais, vibremos para aquelas pessoas que estão retornando para a pátria espiritual, que elas tenham fé e confiança. Vibremos pelos nossos familiares, vibremos pelo Evangelho de Jesus, pela expansão do Evangelho de Jesus dentro dos lares. Vibremos pela confraternização religiosa. Vibremos pelo amor universal dentro de cada lar. E pedimos também a espiritualidade que leva as vibrações daqueles lugares de maior necessidade. E pedimos licença a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui presente, para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade aqui presente, eu peço permissão para dar encerrada a palestra de hoje, com a graça e com o amor de Jesus Cristo dentro de nós. Graças a Deus.